O que você sabia sobre o esplendor do Império Persa e os feitos do rei Xerxes? A história que contaremos hoje não é sobre grandes batalhas, nem sobre a sabedoria dos governantes. É uma crônica de loucura, luxúria e uma das vinganças femininas mais monstruosas já registradas pelos cronistas. Imagine a situação. O homem mais poderoso do mundo volta da guerra destruído e busca consolo no proibido. Ele quebra todos os tabus imagináveis, destrói a família do próprio irmão e entra em uma relação que faria até os deuses tremerem. Mas o verdadeiro pesadelo não começa com a traição, e sim no momento em que sua esposa, a rainha Amestris, descobre tudo. Você vai descobrir como um presente imprudente, um manto luxuoso, tornou-se a sentença de morte para toda uma dinastia. Revelaremos os detalhes daquele fatídico aniversário do rei, quando, por uma lei antiga, ele não podia recusar um pedido, e como uma mulher ofendida usou esse direito. O que ela fez com a rival é algo que os historiadores temem descrever em detalhes, e as testemunhas daqueles eventos perderam a fala de tanto horror. Não é apenas uma intriga palaciana, é um thriller sobre como a luxúria de um homem e a crueldade gélida de uma mulher afogaram a maior corte do Oriente em sangue. Assista a este vídeo até o fim para saber como terminou essa dança da morte e por que simplesmente não restaram vencedores nesta história. Está pronto para olhar para o abismo? Então vamos começar. Respire este ar. Está sentindo? Não é apenas o aroma de sândalo e romãs maduras pelos quais os jardins de Sardes são famosos. Através da doçura dos incensos orientais, outro cheiro se impõe. Acre, metálico. É o cheiro de uma humilhação colossal, universal. Imagine um homem que ontem ordenava açoitar o mar com correntes porque ele ousou ter tempestades sem sua permissão. Um homem que liderou um exército de 1 milhão para varrer a Grécia da face da terra. E hoje? Hoje ele está sentado em almofadas de seda em Sardes, e a única coisa que ele varreu foram os restos de sua própria reputação. Xerxes voltou, mas o rei dos reis ficou em algum lugar lá, nas águas fumegantes de Salamina, entre os destroços de sua frota. Para cá, para a gaiola dourada do palácio luxuoso, retornou apenas sua sombra, amargurada, entediada e mortalmente perigosa. Olhe para ele. Ele não parece destruído. Ah, não. Sua barba continua impecavelmente cacheada e untada com óleos. Nos dedos brilham anéis que valem o preço de pequenas cidades. Mas olhe nos olhos. Há um vazio. Aquele mesmo buraco negro que resta quando você se acha um deus e o mundo te esbofeteia com a realidade. O que faz um narcisista quando seu grandioso eu começa a rachar? Ele não vai ao médico. Ele não busca consolo em orações. Ele busca uma vítima. Ele precisa de uma dose, uma injeção urgente de poder para abafar a voz na cabeça que sussurra: você perdeu. Xerxes encontra essa dose não no vinho, não no ópio, mas no fruto proibido. Em uma mulher que ele não deveria tocar nem com o olhar. Atrás das paredes de seus aposentos reina o silêncio. Mas não é um silêncio de paz. É o silêncio onde se ouve o afiar das facas. O império parou. Sátrapas e generais esperam para ver quem será culpado pela derrota. E Xerxes? Xerxes está ocupado caçando. Seu novo alvo não é Esparta, nem Atenas, mas a esposa de seu próprio irmão, Mazistes. Pense por um segundo. Mazistes não é apenas um irmão. É o melhor de seus generais. Um homem cuja lealdade é mais dura que o aço de Damasco. O homem que cobriu as costas do rei quando os hoplitas gregos rompiam as fileiras persas. E agora, enquanto Mazistes inspeciona as tropas, tentando colar os pedaços do exército destruído, Xerxes está na janela, devorando a esposa dele com os olhos. Historiadores chamarão isso de amor. Não acredite neles. Tire esses contos de fadas da cabeça. Isso não é amor. É uma tentativa de remendar um buraco no ego do tamanho de um império.
Xerxes não precisa dessa mulher como pessoa. Ele precisa da confirmação de que ainda pode pegar o que quiser, de que sua palavra é lei, mesmo que essa lei viole laços de sangue. Ele perdeu a guerra contra homens com lanças, então agora inicia uma guerra contra uma mulher armada apenas com sua honra. O palácio em Sardes se transforma em um teatro do absurdo. Imagine essa atmosfera sufocante. O calor derrete as pedras. Os servos andam sem fazer barulho, com medo de levantar os olhos. E o rei, senhor de meio mundo, comporta-se como um adolescente sádico apaixonado. Ele inunda a esposa do irmão com presentes, taças de ouro, tecidos por mestras cegas, pedras preciosas que poderiam comprar a lealdade de uma província inteira. Mas eis o problema. Ela diz não. Um não firme, calmo e mortal. Nós nem sabemos o nome dela. Heródoto, esse fofoqueiro da antiguidade, não o preservou. Ou talvez o tenha apagado propositalmente para proteger sua memória. Mas a recusa dela soa mais alto que as trombetas de guerra em plateias. Imagine a fúria de Xerxes. Ele acabou de perder a frota. E agora uma mulher ousa recusá-lo? A ele? O homem diante de quem povos do Indo ao Nilo se prostram. Cada recusa dela é um tapa na cara. Mas em vez de recuar, Xerxes se inflama ainda mais. Isso já não é luxúria. É uma questão de princípio. É uma mania. Ele vê nela uma fortaleza que é obrigado a tomar de assalto, apenas para provar a si mesmo que ainda é um conquistador. E onde está a rainha Mestres nesse meio tempo? Oh, não se esqueça dela nem por um segundo. Enquanto Xerxes joga seus jogos sujos, a Mestres observa. Ela não faz cenas. Ela não quebra pratos. Ela fica em seus aposentos e talvez borde. A agulha entra no tecido. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Calma, ritmicamente. Tão metodicamente quanto trabalha o cérebro dela. Você acha que ela tem ciúmes? Dificilmente. Ciúme é coisa de gente fraca. A mestre sente algo muito mais perigoso. Uma ameaça ao seu status. A vergonha do marido é uma rachadura na fundação de seu próprio trono. Ela sabe. Se o rei parecer ridículo, o império começa a balançar. Mas ela cala. Por enquanto, cala. Seu silêncio é mais assustador que os gritos de Xerxes. É o silêncio de um predador, esperando a presa cometer um erro. Sardes sufoca em intrigas. O ar fica denso, viscoso como sangue. Os cortesãos sussurram pelos cantos, fazendo apostas. Quão rápido cairá a esposa de Mazistes? Será que ela vai quebrar sob o peso do ouro ou sob a ameaça da força? Ninguém ousa dizer ao rei que ele está louco. Não se diz a verdade a um tirano se quiser manter a cabeça sobre os ombros. Todos sorriem, acenam e assistem seu senhor se transformar de semideus em um animal lascivo. Xerxes muda a tática. Se não pode comprar, pode intimidar? Não, mas Istes é influente demais. Não se pode simplesmente tirar a esposa do irmão sem causar um motim no exército. Xerxes está encurralado por suas próprias leis e tradições, que ele mesmo deveria proteger. Ironia do destino. O monarca absoluto mostra-se impotente diante do código moral de uma única mulher. Isso o enlouquece. Ele não dorme. Ele bebe vinho, mas a bebida não embriaga, apenas inflama a bilis. Ele olha para o mapa de seu império e vê apenas o rosto daquela que o recusou. Isso se torna uma ideia fixa, uma doença. A psicopatologia do poder. Quando você tem tudo, para de valorizar o que está acessível. Você precisa exatamente daquilo que está atrás da vitrine. E você? Até onde iria tendo poder ilimitado e um amor próprio ferido? Conseguiria parar ao ouvir um não? Ou a voz do demônio interior diria: eu sou o rei, eu posso tudo? Xerxes não para. Em seu cérebro inflamado nasce um plano, monstruoso, pervertido, bizantino em sua complexidade. Se ele não pode ter a mãe, ele irá por outro caminho. Ele decide amarrar essa mulher a si,
tornando-a parte da família oficialmente. Ele anuncia um noivado, um casamento grandioso, dinástico. Seu filho, o herdeiro do trono Dario, casará com a jovem Artainte, filha de Mazistes, filha daquela mesma mulher que o rei deseja. Entende o que ele está fazendo? Isso não é diplomacia. É a estratégia da aranha. Ele tece uma teia para arrastar o objeto de sua paixão para dentro de sua casa, para seu palácio, para sua Susa. Ele usa seus próprios filhos, os filhos do irmão, os laços sagrados do matrimônio. Tudo isso para ele são apenas ferramentas, gazuas para a porta do quarto da mulher que lhe disse não. A corte suspira aliviada. Casamento, festa. Finalmente o rei se ocupou de algo útil. Tolos. Eles veem o brilho do ouro, mas não veem a podridão por baixo. Eles acham que é o fim da crise, mas é apenas o começo do fim. A caravana se prepara para partir rumo a Susa. As rodas das carruagens estão lubrificadas, os baús empacotados. Xerxes deixa Sardes. Ele deixa para trás as cinzas da Grécia, mas leva consigo o fogo que queimará sua própria casa até ao chão. Ele pensa que é um grão-mestre, fazendo uma jogada genial. Ele não suspeita que, ao abrir as portas desse casamento, está deixando a morte entrar em sua casa. As carroças partem. A poeira sobe sobre a estrada, escondendo o sol. Em uma das carroças vai a jovem Artainde, noiva do príncipe, um peão que não suspeita de nada no jogo de um velho devasso. Na outra vai sua mãe, pensando que salvou sua honra. E na sombra do palanquim vai a Mestris. Ela continua bordando, e o fio em suas mãos já está esticado até o limite. Susa os recebe não com frescor, mas com o calor da catástrofe iminente. O plano de Xerxes funcionou. Todas as peças estão no tabuleiro. A armadilha se fechou. Mas, como acontece frequentemente com armadilhas, nela cairá uma pata bem diferente daquela que o caçador perseguia. E quando a poeira baixar, da casa de Xerxes restarão apenas ruínas. Mas por enquanto a música toca, o vinho corre como um rio, e o rei sorri, olhando para a jovem Artainte, em cujos traços ele vê com clareza assustadora a mãe dela. A estratégia de substituição foi iniciada. Susa recebeu o cortejo real com um calor sufocante e uma calma enganosa. A antiga capital, coração do império, onde as paredes do palácio lembram o sussurro de Ciro, o Grande, e as leis de Dario, agora deveria se tornar o cenário para o drama familiar mais sujo da história da dinastia. Xerxes voltou para casa, mas não como vencedor, e sim como um homem obcecado por um ciclo não fechado. A recusa da esposa de Mazistes tornou-se para ele um espinho no cérebro, que supurava a cada dia. Você já viu como se comporta uma pessoa acostumada a ter tudo quando lhe dizem não? Ela não se conforma. Ela começa a procurar atalhos, quebrando os destinos das pessoas ao redor como galhos secos. A estratégia escolhida pelo Rei dos Reis era digna de um gênio pervertido. Se a fortaleza inexpugnável não abre os portões, ele não gastará forças no cerco. Ele simplesmente comprará a terra ao redor da fortaleza e envenenará os poços. O casamento do herdeiro do trono, o jovem Dario, e da filha de Mazistes, a bela Artainte, foi anunciado com uma pompa capaz de ofuscar qualquer derrota militar. A multidão exultava, vendo nessa união o fortalecimento da dinastia. O irmão casa com a filha do irmão, a maneira clássica persa de preservar a pureza do sangue e a unidade política. Mas por trás da fachada festiva, por trás do tilintar das taças de ouro e dos cânticos rituais, escondia-se a mecânica fria e calculista de um predador. Olhe para este casamento com os olhos de um patologista do poder. Xerxes entrega a garota para seu filho, não pela felicidade dos jovens. Ele introduz a filha de sua amada em sua casa. Ele transplanta a flor de um jardim alheio para o seu quarto, formalizando isso juridicamente como o casamento dos filhos. É a burocracia do vício. Xerxes assina o contrato de casamento, mas a tinta no pergaminho ainda não secou, e seu olhar já vagueia não pelos rolos de papel,
mas pela figura da noiva do filho. E é aqui que acontece aquela ruptura psicológica que transforma uma tragédia grega em um thriller. O tempo passou. A rotina da vida palaciana arrastava os participantes para seu pântano. E de repente Xerxes descobriu uma verdade assustadora, porém conveniente. Para que sofrer pela mãe, que te olha como um inimigo, se ao lado está a cópia exata dela, porém jovem? Artaínthe, filha, nora. Nela havia tudo o que ele amava na mãe, mas sem a rigidez e os princípios de uma mulher adulta. A juventude é moldável, a juventude é tola, a juventude é cegada pelo brilho da coroa. Xerxes realiza a substituição do objeto. Psicólogos chamam isso de deslocamento. Historiadores chamam de incesto. Nós chamaremos de canibalismo moral. Ele começa a devorar a filha para se saciar com a imagem da mãe. Imagine este momento. O primeiro olhar, lançado não como sogro, mas como homem. A primeira frase de duplo sentido dita num jantar em família, que deixa um silêncio constrangedor no ar, mas ninguém ousa reagir. O ar no palácio muda. Se antes estava eletrizado pelo ódio de um amante rejeitado, agora ficou pegajoso com um segredo sujo. Todos veem tudo. Os eunucos desviam o olhar. As servas sussurram nas lavanderias enquanto lavam os lençóis. Mas o silêncio é a moeda com a qual se paga pela vida na corte dos Aquemênidas. Artaínthe não resiste. E isso é, talvez, o mais assustador. Se a mãe era de aço, a filha revelou-se de cera. Ela entendeu rápido. A atenção do rei não é uma ameaça. É um elevador para o topo da cadeia alimentar. Para que ser apenas a esposa do príncipe, que vive eternamente na sombra do pai, se pode se tornar a favorita do próprio sol? O poder é o afrodisíaco mais potente, e Xerxes o usava com habilidade. Ele não apenas seduzia a garota, ele corrompia a alma dela, mostrando que as leis da moral foram escritas para a plebe, enquanto para eles, habitantes dos andares superiores do palácio, existe apenas o direito do mais forte. Os laços sagrados do casamento? Para Xerxes é apenas uma fachada. Ele entra no quarto do filho não como convidado, mas como dono de tudo o que está lá, incluindo as pessoas vivas. É a embriaguez absoluta da impunidade. Ele parece testar a resistência do universo. Até onde posso ir antes que os céus desabem sobre minha cabeça? Ele dorme com a esposa do próprio filho e, ó milagre, o raio não atinge o teto do palácio. O sol continua nascendo sobre Susa. Ninguém invade os aposentos com acusações. Esse silêncio corrompe mais do que o ato em si. Xerxes começa a acreditar em sua infalibilidade. Ele esquece Esparta, esquece Atenas queimada, esquece a vergonha da frota. Naquele quarto abafado, ele é novamente um vencedor. Ele conquistou o que queria. Que seja um substituto, que seja uma troca, mas a sensação de posse é real. Seu ego, ferido e coberto de cicatrizes, finalmente recebe um bálsamo. Mas olhe para essa situação de outro lado. O que se passa na cabeça de Artaínthe? De um peão ingênuo, ela se transforma em jogadora. Ela sente o poder fluir para ela através dos toques do rei. Ela vê o medo nos olhos dos cortesãos quando passa. Ela entende. Agora ela é especial. Ela é intocável. Ela é a escolhida. E essa embriaguez de poder é mais perigosa que qualquer vinho. Uma garotinha recebeu nas mãos uma arma carregada, sem saber como manuseá-la. E o filho do rei, Dario? Ele cala. Talvez ele não saiba. Ou, o que é mais provável e assustador, ele sabe, mas prefere não notar. Ser filho de um tirano significa ser cego e surdo sob comando. A sobrevivência é mais importante que a honra. Nesta casa, a traição tornou-se norma de vida, a ração diária. O pai trai o filho, a nora trai o marido, a sobrinha trai a memória da mãe pulando na cama de seu perseguidor. Isso já não é uma família. É um pote com aranhas que esqueceram de alimentar. E no centro dessa teia está Xerxes, satisfeito, saciado, certo de que passou a perna em todos.
Ele acha que controla o caos. Tolo. Ele não entende que o caos não pode ser controlado, apenas adiado. Ele destruiu as leis fundamentais da família, e agora a própria estrutura da realidade ao seu redor começa a rachar. Mas enquanto o trovão não soa, o rei desfruta de seu triunfo. Ele é generoso, ele está alegre, ele está pronto para jogar o mundo inteiro aos pés de sua nova amante. Afinal, ela lhe deu o que a mãe recusou: submissão. E no ímpeto dessa gratidão narcisista, na euforia da permissividade, ele está pronto para prometer qualquer coisa a ela. Qualquer ninharia. Qualquer capricho. É exatamente nesses momentos, quando o tirano se sente no topo do mundo, que ele está mais vulnerável. Ele perde a vigilância. Ele desabotoa a armadura. Ele esquece que ao seu lado, na sombra, há sempre olhos que não piscam. Olhos daquela que teceu o próprio tecido de seu poder. A Mestres não desapareceu. Ela está aqui. Ela vê a nova favorita. Ela vê como o marido olha para a garota. Ela vê como a garota começa a empinar o nariz. E a rainha sorri. Não com o sorriso bondoso de mãe, mas com o sorriso de um cirurgião que finalmente viu o tumor e pega o bisturi. Ela sabe uma verdade simples, inacessível a Xerxes. Por todos os prazeres deste mundo, é preciso pagar. E a moeda que ela colocará na conta será muito mais cara que ouro. Enquanto Xerxes sussurra juras de amor no ouvido de Artente, nos porões do palácio, o destino já começa a tecer a tela da vingança. E os fios dessa tela estão impregnados não de perfumes, mas de ódio puro e destilado. O rei acha que é o caçador, mas ele é apenas a caça que entrou sozinha no cercado, guiada pela luxúria. A armadilha está pronta. Resta apenas colocar a isca. E essa isca será algo aparentemente inofensivo. Um pedaço de tecido. Um presente. Em uma daquelas noites, quando a razão está nublada pela paixão e a língua solta pela vaidade, Xerxes comete um erro fatal. Ele pronuncia palavras que não podem ser retiradas. Peça o que quiser. Uma frase familiar, não é? Quantos contos de fadas terminaram mal depois dessas palavras? Mas não estamos em um conto de fadas. Estamos em Susa, e aqui os desejos costumam se realizar da maneira mais monstruosa. Artante, embriagada por seu poder sobre o Senhor do mundo, vira a cabeça. Seu olhar não cai sobre montanhas de ouro, nem sobre cidades e províncias. Seu olhar cai sobre o manto jogado sobre os ombros do rei. Aquele manto, um símbolo, um sinal. Xerxes ainda não sabe que, ao abrir a boca para responder, está assinando a sentença de morte de sua casa. A inércia da queda já é imparável, mas antes que o sangue se derrame no mármore, o pedido deve ser feito. Um pedido que transformará a devassidão familiar em uma catástrofe política. Olhe bem para esse tecido. Chegue mais perto. Não tenha medo. Ele não morde, embora tenha mais veneno que as presas de uma cobra. Não é apenas um pedaço de pano. É uma obra-prima, tecida com fios de ouro, púrpura e tempo. Um manto multicolorido, furta-cor, que consumiu meses de trabalho minucioso. E não foram escravas em oficinas abafadas que o teceram. Quem o criou foi a própria rainha Amestre. Imagine esta cena. A mulher mais poderosa do império, cuja palavra pode executar sátrapas, sentada no tear passando a lançadeira através da trama. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Cada nó é um pensamento sobre o marido. Cada padrão é um feitiço para a sorte, proteção, poder. Na Pérsia, um presente feito com as próprias mãos tem um significado sagrado. É parte da alma de quem dá. A Mestres entregou a Xerxes não apenas uma roupa. Ela entregou sua lealdade materializada em seda. Era a bandeira dela, com a qual marcou seu território. Este homem me pertence. E o que faz Xerxes? Ele veste esse talismã sagrado, esse símbolo da união conjugal, para ir encontrar a amante. Cinismo? Ah, não. É pior. É uma estupidez fatal, suicida.
É como se um marido moderno vestisse o presente da esposa para um encontro com a rival dela. Mas multiplique isso pela escala de uma monarquia absoluta, onde cada gesto é política. Xerxes vai até Artainte, brilhando no manto de Amestris como um pavão. Ele se sente invulnerável. Parece-lhe que conquistou ambas as mulheres. Uma o veste, a outra o diverte. Ele se embriaga com sua grandeza. Nos aposentos de Artainte, o ar é abafado por incensos e adulação. A jovem favorita, que ontem era apenas uma sobrinha, agora se sente uma deusa. O rei está aos seus pés. O rei dos reis, senhor de milhões, olha para ela com olhos de cachorrinho. E neste momento, quando a razão finalmente se afoga nos hormônios, Xerxes pronuncia aquelas palavras. A frase assassina. A frase que destruiu impérios com mais frequência que a peste. Peça-me o que quiser, diz ele, recostado nas almofadas. Juro pelos deuses, realizarei qualquer desejo seu. Ele acha que ela pedirá joias, talvez uma propriedade com vinhedos, ou um título para o pai. Ele está pronto para pagar com ouro, afinal, ele tem montanhas de ouro. Mas ele esqueceu com quem está lidando. Artainte não é uma política. É uma garota mimada que chegou ao poder. Ela não precisa de cidades abstratas. Ela precisa de triunfo. Ela precisa de uma prova de que é a fêmea alfa deste bando. O dedo dela se levanta e aponta para os ombros do rei. Me dê o manto, diz ela. Silêncio. Ouve esse zumbido nos ouvidos? É o som do mundo de Xerxes desmoronando. A embriaguez evapora instantaneamente. O sangue foge do rosto. Ele entende. Ó deuses, ele finalmente entende o que fez. Não é apenas um pedido de presente. É uma exigência de humilhação pública da rainha. Aparecer com o manto que a Amestris teceu significa declarar a toda a corte: eu venci. A esposa legítima é ninguém, e eu sou tudo. É uma declaração de guerra. E não apenas uma guerra, mas uma guerra contra uma mulher que nunca perde. Xerxes começa a entrar em pânico. Pela primeira vez em muito tempo, não vemos um tirano, mas um comerciante patético tentando salvar a própria pele. Pegue cidades, implora ele. Pegue ouro. Eu te darei tanto ouro que você poderá comprar seu próprio exército. Quer comandar tropas? Eu te darei o direito de liderar soldados. Imagine esse absurdo. O rei da Pérsia oferece a amante o comando do exército só para não entregar um roupão. Ele oferece cidades inteiras, milhares de vidas humanas, impostos de províncias, tudo, só para manter aquele maldito pedaço de pano. Porque ele sabe, as cidades, Amestris perdoará. O ouro ela não notará, mas o manto, nunca. Mas Artainte é implacável. Ela vê o medo nos olhos do rei, e esse medo apenas inflama seu apetite. Ela entende. Se ele tem medo de dar o trapo, significa que esse trapo vale mais que ouro. Significa que nele está o verdadeiro poder. Você jurou, lembra ela, fazendo bico caprichoso. Você deu a palavra de rei. Xerxes está na armadilha. De um lado, a ira da esposa, que é terrível como um terremoto. Do outro, a perda de prestígio diante da amante e a violação de um juramento sagrado feito perante os deuses. No mundo antigo, a palavra do monarca é uma lei da física. Quebrar um juramento significa admitir fraqueza. E Xerxes, esse narcisista com ego frágil, teme mais que tudo parecer fraco. Ele olha para o manto. Ele olha para Artainte. Em sua cabeça a balança oscila, range, e finalmente, a luxúria e o orgulho pesam mais que o instinto de autopreservação. Ele tira o manto. Nesse momento, a história dos Aquemênidas faz uma curva fechada para o abismo. Ele entrega o tecido à garota. Artainte o agarra como um predador agarra a presa. Ela venceu. Ela fez o homem mais poderoso da Terra trair sua família por um capricho dela. Mas isso é pouco para ela. Oh, a estupidez humana é verdadeiramente ilimitada. Se ela tivesse escondido esse manto em um baú, se o tivesse guardado como um troféu secreto, talvez tivesse vivido uma vida longa. Mas Artainte quer glória.
Ela veste o manto. Ela começa a usá-lo em todos os lugares. Ela dança com ele diante dos espelhos. Ela sai com ele para ver os servos. Ela carrega nos ombros o trabalho da rainha, como um caçador veste a pele de um leão morto. Ela exibe sua vitória, sem entender que, na verdade, vestiu sua mortalha. Os rumores no palácio se espalham mais rápido que fogo em estepe seca. Eunucos sussurram, servas trocam olhares, guardas baixam os olhos. Todos entendem. É uma catástrofe. Algo assim não se pode esconder. Não se pode silenciar. É um cuspe na cara da hierarquia. A amante veste a roupa da esposa. A nora veste o presente da sogra, feito para o marido. É um tabu duplo, triplo, violado com o sorriso insolente de uma idiota. E claro, a notícia chega a Mestres. O que você acha que ela faz? Grita? Chora? Arranca os cabelos? Não. Isso é destino de mulheres fracas dos dramas gregos. A Mestres é filha da nobreza persa, a dama de aço do Oriente. Quando lhe contam que Artante desfila com seu manto, a Mestres não diz uma palavra. Ela simplesmente congela. Em seus olhos não há lágrimas, apenas cálculo frio. Ela não culpa o marido. Ela considera os homens criaturas primitivas, guiadas por instintos. Não se espera muito deles. Ela não culpa nem mesmo a própria Artante. O que esperar de uma garota tola? Não. Sua ira encontra outro alvo, mais profundo, mais lógico em seu sistema de coordenadas distorcido. Quem permitiu que isso acontecesse? Pensa ela. Quem educou essa garota? Quem a deixou entrar na cama do meu marido? A mãe. A esposa de Masistes. Aquela mesma mulher que Xerxes queria inicialmente. No cérebro de Amestres, forma-se uma cadeia lógica monstruosa, porém impecável. Artante é apenas uma ferramenta. O verdadeiro inimigo é a mãe, que, segundo a rainha, orquestrou todo esse espetáculo para humilhá-la e tomar o poder através da filha. O ódio de Amestres foca em um ponto, como um raio de sol através de uma lente, pronto para queimar um buraco na realidade. Ela não fará um escândalo agora. Não. A vingança é um prato que se serve não apenas frio, mas congelado ao zero absoluto. Ela vai esperar. Ela tem a paciência de uma esfinge. Ela sabe que logo chegará um dia especial. O dia em que o rei não poderá recusá-la. O dia em que os papéis se inverterão. E será ela, a Mestres, quem ditará as condições. O manto nos ombros de Artante deixou de ser tecido. Agora é um pavio que queima lentamente, aproximando-se do barril de pólvora colocado sob a fundação da Casa Real. Xerxes, ao dar esse presente, não apenas cometeu um erro. Ele assinou de próprio punho a sentença de morte de sua família. Ele pensou que comprou amor. Na verdade, comprou um bilhete para o matadouro. Enquanto Artante gira diante do espelho, admirando os padrões dourados, o tempo começa a contar os últimos dias de paz e sossego. Logo a música cessará, e começará uma dança bem diferente, a dança das facas. E quando essa dança começar, ninguém permanecerá limpo. Porque o ódio de uma rainha rejeitada não é uma emoção. É uma força da natureza. E ela varrerá tudo em seu caminho. Prepare-se. O que você verá a seguir fará você duvidar se essas pessoas têm alma. Silêncio. Nos corredores do palácio de Susa, pairou um silêncio que faz os servos sentirem calafrios na espinha. Você provavelmente espera gritos, pratos quebrados, o rosto do marido infiel arranhado, a histeria de uma mulher ofendida? Esqueça. Deixe essas cenas baratas para os contadores de histórias do mercado. Estamos no topo da cadeia alimentar do Império Persa, e aqui a vingança é servida não quente, mas gélida, como os picos do Hindu Kush. A Mestres, ao saber que a amante do marido ostenta seu manto, não derramou uma lágrima sequer. Ela se transformou em pedra, na estátua da própria Nêmesis. Em sua cabeça, fria e afiada como uma navalha, o quadro se formou instantaneamente. Artainte é culpada? Para a rainha, essa garota é apenas um vaso de cabeça vazia,
uma ferramenta. Uma criança estúpida não poderia pensar em tamanha humilhação sofisticada sozinha. Não. Atrás das costas da filha, Amestris vê a sombra da mãe, a esposa de Mazistes, aquela mesma mulher que Xerxes desejou inicialmente. Na lógica pervertida de Amestris, tudo se encaixou. É uma conspiração. A mãe usa a filha para derrubar a rainha legítima. O manto não é apenas um trapo, é a bandeira de um golpe. E isso significa que o contra-ataque deve ser desferido não no peão, mas na rainha do adversário. Amestris começa a esperar. Ela tem a frieza de um atirador de elite que pode ficar de tocaia por dias sem piscar. Ela sabe. Xerxes tem uma vulnerabilidade. Não a luxúria, não. Sua vulnerabilidade é sua grandeza. Seu apego ao protocolo. Ele é escravo de suas próprias leis. E há um dia no ano em que esse monarca absoluto se torna absolutamente indefeso. Esse dia se chama Ticta, o aniversário do rei. Imagine a dimensão dessa festa. O único dia do ano em que o Rei dos Reis janta pessoalmente com seus súditos. 15.000 convidados. As mesas vergam sob iguarias trazidas de todos os cantos do mundo. Carne de camelo da Arábia, ostras do Mediterrâneo, vinhos envelhecidos por séculos. Xerxes senta-se à cabeceira da mesa, untado com óleos, brilhando como o próprio sol. Ele é generoso. Ele distribui presentes. Ele ri. Ele se sente um deus que desceu à terra. Mas a festa de Ticta tem uma regra. Um costume sagrado, inquebrável, escrito com o sangue dos ancestrais. Neste dia, o rei não tem o direito de recusar um pedido. Qualquer um que tenha a honra de se dirigir ao monarca na mesa do banquete receberá o que deseja. É uma demonstração de onipotência. Peça o que quiser, meu poder é ilimitado. Xerxes adora esse costume. É o seu minuto de glória, sua maneira de afagar a própria vaidade. Mas desta vez, à mesa, senta-se Amestris. E ela não bebe vinho. Ela observa. O banquete está no auge. O ar está pesado com o cheiro de carne assada e incensos doces. Os músicos tocam algo vibrante. Xerxes, relaxado e satisfeito, vira-se para sua esposa principal. Ele acha que a tempestade passou. Afinal, ela ficou calada todo esse tempo. Significa que engoliu a ofensa? Significa que se conformou? Oh, santa ingenuidade de um idiota narcisista. Ele, com um sorriso largo de dono da vida, pergunta a ela: "O que você quer neste grande dia, minha rainha? Peça." O salão silencia. Milhares de olhos estão voltados para o camarote real. Todos esperam que ela peça novas terras, palácios ou montanhas de pedras preciosas. Amestris coloca lentamente a taça na mesa. O som do metal na madeira soa como a batida do martelo de um juiz. Ela levanta os olhos para o marido. Neles não há amor, não há ódio. Há apenas um abismo. "Dê-me a esposa de Mazistes", diz ela. O sorriso escorre do rosto de Xerxes como um reboco de parede durante um terremoto. Ele não acredita no que ouve. Ele esperava qualquer coisa. A exigência de executar Artainte, a exigência de exilar a rival. Mas a esposa do irmão? Uma mulher que não tem nada a ver com isso? Uma mulher que vive de forma quieta e justa? "Para que você a quer?", balbucia o rei, sentindo o suor frio começar a escorrer sob seu manto bordado. Amestris não levanta a voz. Ela não precisa. Ela o segura pela garganta pelo simples fato do pedido público. "Você jurou", lembra ela. "A lei de Ticta é sagrada. Entregue-a para mim." Xerxes entende. Ele está na armadilha. Uma armadilha brilhante, dourada, que ele mesmo construiu com suas tradições. Se ele recusar, violará um costume antigo diante de toda a nobreza persa. Mostrará que a palavra do rei não vale nada, que ele é um mentiroso e perjuro. Para um déspota oriental, a perda da face é pior que a perda de uma província. Mas entregar a esposa do irmão? Ele sabe o que Amestris fará com ela. Ele não é tolo.
Ele vê aquele olhar. É uma sentença de morte. E não apenas morte. Será algo de fazer até demônios tremerem. Além disso, Mazistes é seu irmão mais leal. Traí-lo significa destruir a família definitivamente. Xerxes tenta negociar. A cena se repete como um pesadelo. Recentemente, ele oferecia cidades à amante para salvar o manto. Agora ele oferece cidades à esposa para salvar uma pessoa. Pegue ouro, sussurra ele, inclinando-se para ela para que os convidados não ouçam sua humilhação. Pegue o tesouro. Pegue qualquer outra mulher. Para que você a quer? Ela é inocente. Não existem inocentes, lê-se nos olhos de Amestres. Existem apenas aqueles que estão no meu caminho. Ela é implacável. Ela senta-se ereta, majestosa e terrível, a encarnação da inevitabilidade. Ela sabe que vencerá. Ela calculou os movimentos dele 10 passos à frente. Xerxes é fraco. Sua vaidade é mais forte que sua consciência. Ele não conseguirá dizer não diante de 15.000 testemunhas. Olhe para este duelo. Não é uma batalha de espadas. É uma batalha de vontades. E Xerxes perde. Ele olha para seus generais, para os sátrapas, para os embaixadores. Eles esperam. Eles anseiam pela atração da generosidade real. Eles não sabem que agora se decide o destino não de uma mulher, mas de toda a dinastia. Xerxes quebra. Ouve esse estalo? É a espinha dorsal de sua moral se partindo. Ele assente lentamente. Leve. Ele expira. Uma palavra. 4 letras. E a vida de uma pessoa é vendida para cumprir a etiqueta. Amestres nem sorri. O triunfo para ela não é uma emoção. É um fato consumado. Ela se levanta e deixa o salão do banquete. Ela recebeu seu presente. Agora ela tem trabalho a fazer. E Xerxes continua sentado. O vinho em sua taça parece sangue. A festa continua, a música toca, os convidados riem, sem suspeitar que exatamente agora, enquanto mastigam pavões assados, a guarda real já galopa para a casa de Mazistes. Xerxes tenta sorrir, mas seu rosto parece a máscara de um cadáver. Ele acabou de trair o irmão para salvar as aparências diante de uma multidão de cortesãos bêbados. Ele pensa que o pior já passou, que se livrou com pouco sangue, que Amestres apenas humilhará a rival, talvez corte seus cabelos ou a envie para o exílio. Ele não entende que entregou uma ovelha inocente nas garras de um ser que há muito esqueceu o que é misericórdia. Naquela noite em Susa, ninguém dormiu tranquilo. Até o ar parecia eletrizado pelo pressentimento de desgraça. Os guardas enviados por Amestres invadiram a casa da esposa de Mazistes silenciosamente, de forma profissional, sem explicações, apenas ordem do rei. A mulher foi arrancada da cama, separada dos filhos. Eles não a levam para a masmorra. Eles a levam para os aposentos pessoais da rainha, para onde as paredes são grossas e os gritos não são ouvidos do lado de fora. Amestres já espera. Os instrumentos estão dispostos. Não pinças de tortura de carrasco. Isso seria grosseiro demais, muito masculino. A rainha tem sua própria abordagem para a destruição. Ela quer destruir não o corpo, mas a imagem, a beleza. Aquilo que, na opinião dela, foi a causa de todos os males. As portas se fecham. Atrás delas, começa o que a história lembrará como um dos atos mais monstruosos de vingança feminina. Xerxes continua bebendo em sua festa, tentando afogar a consciência no vinho. E na outra ala do palácio, começa a cirurgia do ódio. Nós não vamos olhar, mas nós vamos ouvir. E o que sair dessas portas pela manhã já não será humano. Será uma mensagem. Uma mensagem viva, respirando, mutilada, para todos que ousarem cruzar o caminho de Amestres. A armadilha fechou, e os dentes de aço cravaram na carne. O sol nasce sobre Susa. Geralmente o amanhecer na Pérsia é hora de orações e frescor. Mas hoje, os primeiros raios de sol iluminam não o despertar da cidade, mas o final de um pesadelo.
As portas dos aposentos da Rainha Mestre se abrem. Você já viu como quebra a psique de veteranos calejados? As portas estavam guardas do corpo dos imortais. São homens que passaram por fogo e água, que caminharam sobre cadáveres no desfiladeiro das Termópilas, que viram cidades queimarem e frotas afundarem. É impossível surpreendê-los com a morte. A morte é o ofício deles. Mas quando as portas se abriram e os guardas viram o que estava lá dentro, eles recuaram. Um deles, um guerreiro grisalho com uma cicatriz atravessando todo o rosto, virou-se e tapou a boca com a mão para conter o vômito. Outro simplesmente congelou, ficando branco como papel, e deixou cair a lança. O tilintar do metal na pedra no silêncio mortal soou como um sino fúnebre. Porque das portas não tiraram um cadáver. Se fosse um corpo morto, seria misericórdia. A Mestres não dá misericórdia. Das portas saiu, ou mais precisamente foi carregada, uma mensagem viva, respirando, pulsando. A mulher que ainda ontem Xerxes chamava de a mais desejada do Império deixou de existir. Não, o coração dela ainda batia. Os pulmões ainda puxavam o ar, mas a personalidade não existia mais. A Mestres não ordenou apenas causar dor. Ela abordou o caso como uma escultora trabalhando ao contrário. Ela cortou tudo o que era excessivo. E excessivo, no entendimento dela, era tudo o que tornava essa mulher bonita, tudo o que atraía o olhar do rei, tudo o que constituía sua aparência humana. Você não precisa saber os detalhes. Sua imaginação os desenhará de forma mais assustadora que quaisquer palavras. Basta dizer que a beleza foi apagada de seu rosto, com uma crueldade cirúrgica e gélida. Onde havia traços que levavam os homens à loucura, agora havia apenas uma máscara de sangue, uma ruína, uma catástrofe de carne. A Mestres destruiu seu nariz, orelhas, lábios, língua. Ela transformou um rosto humano em um vazio gritante. Reflita sobre a psicologia deste ato. Por que ela a deixou viva? Matar a rival é banal. Os mortos tornam-se mártires. Tem-se pena dos mortos. Sobre os mortos compõem-se belas lendas. A Mestres queria outra coisa. Ela queria transformar o objeto de desejo em objeto de repulsa absoluta, animal. Xerxes queria essa mulher? Ótimo! Que ele olhe para ela agora. Que tente sentir luxúria olhando para essa mistura de carne. Foi uma espécie de terapia de choque, um tratamento bárbaro para a libido real. Mas isso não era uma mensagem apenas para o marido. Era um manifesto para toda a corte, escrito com sangue em uma tela viva. Olhem, dizia a Mestres com cada cicatriz no corpo da vítima. Olhem e memorizem. Este é o preço da ambição. É isso que acontece com quem acha que pode jogar os jogos dos tronos sem saber as regras. Vocês podem ser a favorita do rei, podem ser a mãe da futura rainha, podem ser inocentes como um cordeiro. Eu não me importo. Se ficarem no meu caminho, eu não vou apenas matá-los. Eu transformarei suas vidas em um inferno, comparado ao qual a morte parecerá um presente. A vítima foi colocada em uma maca. Havia muito sangue, mas os médicos de Mestres sabiam o que faziam. Não a deixaram sangrar até morrer. A mulher tinha que viver. Ela tinha que sentir cada segundo de sua nova existência. Ela foi enviada para casa. Imagine esse caminho. As ruas matinais de Susa. Comerciantes acordando. Transeuntes ocasionais. A maca não está coberta. A Mestres queria que vissem. As pessoas se afastavam. Mulheres cobriam os olhos das crianças. O sussurro de horror rastejava pela cidade mais rápido que a peste. Era terror em estado puro. Terrorismo de Estado direcionado para dentro da própria elite. E o que fez Xerxes? O rei dos reis provavelmente ainda dormia depois da noite de bebedeira, ou sofria de ressaca, tentando não pensar no que havia feito. Ele se redimiu. Ele pagou o preço. Ele achava que o incidente estava encerrado. Ele, em sua ingenuidade estúpida, supunha que a Mestre se limitaria à humilhação, talvez ao exílio. Ele não entendia que vivia com um monstro que, em crueldade,
o superava dezenas de vezes. Xerxes era cruel por fraqueza e medo. Amestris era cruel por força e convicção. Quando Xerxes vir as consequências de sua covardia, o que sentirá? Pena? Horror? Ou, talvez, alívio por essa ira não ter recaído sobre ele? Tiranos são criaturas egoístas. Muito provavelmente, seu primeiro pensamento será: graças aos deuses, não sou eu. Mas o segundo pensamento será medo. Medo animal da mulher que divide a cama com ele. Ele entenderá que em sua própria casa existe uma força que ele não controla, e essa força acabou de demonstrar suas capacidades. Enquanto isso, a Maca se aproxima da casa de Mazistes. Mazistes, irmão do rei, herói de guerra, homem de honra. Ele não estava naquele banquete, ou saiu mais cedo, cansado da hipocrisia da corte. Ele espera o retorno da esposa. Talvez esteja preocupado. A guarda real a levou à noite. Isso nunca é bom sinal. Mas ele se acalma. Xerxes é seu irmão. Eles são do mesmo sangue. O rei, claro, é um déspota, mas não cruzará a linha. Ele não fará mal a um membro da família. Afinal, existem limites, não é? Existem leis dos deuses, leis da hospitalidade, leis de parentesco? Mazistes está no portão de seu palácio. Ele ouve os passos da guarda. Ele vê a procissão. O coração falha uma batida. Por que estão tão silenciosos? Por que os médicos se agitam ao redor da maca? Ele dá um passo à frente. Os guardas se afastam. Nos olhos deles, ele vê não um respeito habitual ao general, mas piedade. Uma piedade pegajosa, humilhante. Eles baixam os olhos, incapazes de encontrar o olhar dele. O que houve com ela? Pergunta Mazistes. Sua voz treme, embora ele tente manter a postura. Ninguém responde. Apenas apontam para a maca. Mazistes se aproxima. Sua mão se estende para a coberta com a qual cobriram de qualquer jeito o corpo mutilado. O tempo desacelera. Neste segundo, desmorona não apenas a vida de uma família. Neste segundo, desmorona a lealdade. Desmorona o império. Porque o que Mazistes verá sob essa coberta destruirá nele o irmão e fará nascer um vingador. Ele levanta o tecido. O grito que deveria sair de seu peito fica preso na garganta. Seu cérebro se recusa a processar a informação visual. Aquilo não pode ser verdade. Aquela não é sua esposa. É um pedaço de carne do açougue. Mas ele reconhece os olhos. Aqueles mesmos olhos cheios de dor insana e uma pergunta muda. Por quê? E nesses olhos ele vê o reflexo de seu irmão. O reflexo de Xerxes. Quem fez isso não foi o carrasco. Foi o rei. Com sua inação, sua luxúria, sua covardia. Xerxes não segurou a faca, mas foi ele quem guiou a mão de Amestris. Mazistes cai de joelhos ao lado da maca. Mas ele não chora. Lágrimas são água, e aqui é preciso sangue. Dentro dele, bem no fundo da alma, onde vivia a lealdade ao trono, algo se rompe com um estalo alto. Neste segundo, o general morre. Nasce o rebelde. E no palácio, Amestris calmamente lava o sangue das mãos. Ela olha para seu reflexo no espelho de prata e ajeita o penteado. Para ela, a manhã está apenas começando. Ela colocou ordem. Ela eliminou a ameaça. Ela mostrou a todos quem manda na casa. Ela acha que venceu. Ela não sabe que, ao destruir uma mulher, criou um inimigo que já não tem nada a perder. E esse inimigo tem sob seu comando a melhor cavalaria da Ásia. O vento muda. Ele não cheira mais a incensos. Agora ele cheira distintamente a guerra civil. Você sente esse cheiro? É o cheiro de pontes queimando. Xerxes achou que comprou a tranquilidade ao preço da vida de uma mulher. Na verdade, ele acabou de vender sua coroa. O negócio está feito. A mercadoria foi entregue. Mas a conta ainda terá de ser paga. E o pagamento será cobrado não em ouro, mas com as cabeças dos filhos. Enquanto em uma ala do palácio a rainha Amestris conduzia sua monstruosa aula de anatomia,
Na outra ala, o rei Xerxes tentava salvar seu império da guerra civil. Você acha que ele rezava? Ou arrancava os cabelos de arrependimento? Não. Nesse momento, Xerxes agia como um funcionário corrupto típico, tentando apagar os rastros antes da chegada da auditoria. Só que em vez de orçamento roubado, ele tinha nas mãos a esposa do irmão vendida, e em vez de auditor, o próprio irmão, Mazistes, um homem que tinha atrás de si o exército e o amor do povo. O rei entendia perfeitamente. O que está acontecendo agora nos aposentos de sua esposa não pode ser escondido. Não se pode simplesmente dizer, ela caiu sobre a faca 20 vezes. É uma declaração de guerra. E a única maneira de prevenir o motim é quebrar Mazistes antes que ele veja no que transformaram sua amada mulher. Xerxes decidiu agir preventivamente. Ele precisava de um cúmplice. Se ele obrigar o irmão a renunciar à esposa por conta própria, toda a culpa cairá sobre desavenças familiares e não sobre o arbítrio real. Xerxes chama Mazistes. Imagine essa cena. O salão do trono vazio, sem ouvidos extras, apenas 2 irmãos. Um, todo-poderoso, mas tremendo de medo. O outro, um general que não suspeita de nada, que acabou de ser arrancado da inspeção das tropas. O ar entre eles não é apenas tenso, é venenoso. Xerxes sorri, mas esse sorriso parece mais um espasmo. Ele gira nervosamente o anel no dedo, escolhendo as palavras. Como dizer a um homem que você acabou de entregar a esposa dele para ser estraçalhada e, ao mesmo tempo, permanecer aos olhos dele como um benfeitor? Mazistes, começa Xerxes, tentando fazer a voz soar firme. Você é filho de Dario, meu irmão de sangue. Você é caro para mim. Introdução clássica de um manipulador. Primeiro elogiar, depois bater. Escute-me. Aquela mulher com quem você vive, ela não serve para você. Deixe-a. Mazistes olha para o rei com perplexidade. Do que ele está falando? Deixar a esposa? A mãe de seus filhos adultos? A mulher que ele ama mais que a vida? Isso soa como o delírio de um louco. Em troca, continua Xerxes, aumentando as apostas, eu te dou minha própria filha. Case-se com ela. Ela é jovem, tem sangue real. Divorcie-se de sua esposa. Ela me desagrada. Pense no cinismo dessa proposta. Xerxes tenta subornar o irmão com a própria filha. Ele negocia seus filhos como gado no mercado. Ele acha que qualquer problema pode ser resolvido com escambo. Entregue-me a esposa velha. Receba um modelo novo e melhorado. Para Xerxes, pessoas são coisas. Se a coisa quebrou ou ficou desconfortável, joga-se fora e pega-se outra. Ele sinceramente não entende por que Mazistes cala. Não é um presente generoso? Uma princesa de sangue em troca de uma mulher qualquer? Mas Mazistes é um homem de outra estirpe. Ele é feito daquele material que na Pérsia há muito se tornou escasso, de honra. Ele ouve o irmão e não acredita em seus ouvidos. Majestade, diz ele baixinho, e em sua voz soa o aço. Que conversa estranha é essa? Você me ordena deixar a esposa que me deu belos filhos e filhas, a esposa que é do meu agrado, e pegar sua filha? Não. Esse não atinge Xerxes com mais força que uma lança grega. Ele é recusado pela segunda vez nesta história. Primeiro a mãe, agora o marido. Ninguém quer jogar pelas regras dele. Ninguém quer ser um peão em seu jogo doentio. Eu não farei isso, declara Mazistes firmemente. Não me force. Deixe sua filha para outro marido, e eu ficarei com aquela que o destino me deu. Ele tenta sair com dignidade. Ele fala suave, mas firmemente. Ainda somos irmãos. Não me force a escolher entre o dever e o coração. Ele não sabe que já não há escolha. Ele não sabe que, enquanto conversam, seu destino já sangra nas mãos dos carrascos. E então, a máscara de monarca virtuoso cai do rosto de Xerxes. A recusa do irmão explode sua paranoia. Ele percebe a lealdade de Mazistes à esposa como um insulto pessoal, como um motim. Você vai se arrepender dessas palavras, grita o rei, quase guinchando.
Você não terá minha filha, mas também com aquela a quem você se apega tanto, você não viverá mais. Você entenderá o que significa contrariar o rei. Não é apenas uma ameaça, é uma sentença. Xerxes, em fúria, abre o jogo. Ele praticamente confessa: eu já destruí o que você ama. Mas Istes paralisa. O sentido das palavras do irmão chega até ele. Uma onda fria de horror o cobre da cabeça aos pés. Ele entende. O irreparável aconteceu. Ele não perde tempo com reverências. Ele dá meia volta e corre. O general foge da sala do trono, violando todos os protocolos imagináveis. Ele corre não como cortesão, mas como um marido que sente a desgraça. Ele invade sua casa. E lá ele encontra a resposta para todas as perguntas. O que ele vê quebra sua realidade. Já falamos desse horror, mas imagine-o pelos olhos de um marido amoroso. Ele deixou em casa uma mulher florescente e voltou para ruínas ensanguentadas. A Mestres não a matou, oh não. Ela fez pior. Ela a deixou como um lembrete vivo de quem é o poder aqui. Nesse segundo, Masistes deixa de ser irmão do rei. Os laços de sangue queimam na chama do ódio. Ele não vê mais em Xerxes um soberano. Ele vê um animal raivoso que precisa ser abatido. Mas ele não é tolo. Ele entende. Exatamente agora, no centro de Susa, ele é impotente. Se levantar a espada aqui, será morto em 1 minuto, e junto com ele, seus filhos. É preciso um plano. É preciso um exército. É preciso uma base. Bactria. Essa palavra acende em sua consciência como um farol. Masistes é sátrapa da Bactria. É a província mais rica do leste, terra de guerreiros severos que adoram seu governante. Bactrianos e sacas são a elite da cavalaria. Se ele chegar lá, se levantar a bandeira da revolta, toda a parte oriental do império se levantará sob seus estandartes. A Pérsia se partirá ao meio. E ele, Masistes, tem uma chance real de derrubar o irmão louco e vingar a esposa. Começa uma corrida contra o tempo. Cada minuto de atraso é morte. Masistes age rápido e firme, sem lágrimas, sem despedidas. Ele reúne seus filhos, guerreiros jovens e fortes, que, ao verem a mãe, também anseiam pelo sangue do tio. Ele reúne a guarda pessoal, aqueles poucos em quem se pode confiar nesse ninho de cobras. Nós vamos embora, solta ele. Não é a fuga de covardes. É a retirada tática de um predador que vai para a sombra preparar o bote. Eles selam os cavalos. Levam apenas armas. Ouro, roupas, luxo, tudo fica. É lastro. Agora a moeda deles é o aço. Masistes conduz seu pequeno esquadrão para fora dos portões de Susa. Ele olha para o palácio, erguendo-se sobre a cidade, pela última vez. Lá, atrás das altas muralhas, Xerxes provavelmente ainda bebe vinho, tentando abafar o medo. Lá está sentada a Mestres, satisfeita com seu trabalho. Eles acham que venceram. Eles acham que Masistes engolirá a ofensa, como engoliria qualquer outro bajulador da corte. Eles estão errados. A poeira sobe sob os cascos. O esquadrão parte para o leste, em direção ao sol nascente. Até a Bactria são milhares de quilômetros, mas o ódio é um combustível mais potente que qualquer cansaço. Masistes cavalga em silêncio. Em seus ouvidos não está o assobio do vento, mas os gemidos da esposa. Em seus olhos não está a estrada, mas a imagem do que fizeram com ela. Xerxes no palácio recebe o relatório. Masistes deixou a cidade. Ele não se conformou. Ele não aceitou as condições. Ele partiu. E não partiu sozinho, mas com os filhos e a guarda. O rei é tomado por suor frio. Finalmente, ele percebe toda a dimensão da catástrofe que criou com as próprias mãos. Se Masistes chegar a Bactria, é o fim. É guerra civil, na qual Xerxes, com sua autoridade abalada após a vergonha grega, não tem tantas chances assim. Bactria é força. Bactria é revolta. Xerxes entende. Ele não pode deixar o irmão chegar. Sentimentos familiares? Esqueça. Agora é uma questão de sobrevivência.
O Rei dos Reis dá a ordem que o transforma definitivamente em Caim. Ele convoca seus melhores assassinos. O exército deve alcançar um homem. Todo o poder do Império deve ser lançado para parar um punhado de cavaleiros. A estrada para o leste se transforma em linha de frente. Mazistes cavalga por justiça. Xerxes envia a perseguição pelo seu poder. Quem vencerá essa corrida? E qual será o preço que a dinastia pagará por essa noite das longas facas, estendida por centenas de quilômetros de estrada? O ar treme de tensão. A história prendeu a respiração. Irmão foi contra irmão. E a razão para isso não é política, nem terra, nem dinheiro. A razão é o ego ferido de um homem e a crueldade fria de uma mulher. Bem-vindos ao inferno que eles mesmos construíram. A corrida começou. Você já parou para pensar com que velocidade o medo se move? Naquela noite, ele se movia mais rápido que os melhores cavalos árabes das estrebarias reais. A estrada para Bactria transformou-se em uma artéria pela qual pulsava o veneno da guerra civil. Mazistes e seus filhos galopavam para longe de Susa, estafando os cavalos, sem olhar para trás, movidos por um único objetivo: sobreviver e voltar com a espada na mão. Eles não eram apenas fugitivos, eram tochas vivas, prontas para incendiar as províncias orientais do Império. Xerxes, que ficou na gaiola dourada de seu palácio, entendia isso perfeitamente. A embriaguez evaporou definitivamente, dando lugar a uma paranoia gélida e cristalina. Ele olhava para o mapa. Bactria, terra de ventos severos e pessoas ainda mais severas. A satrapia governada por Mazistes. Se seu irmão chegar lá, se ele ficar diante de suas legiões e mostrar a túnica ensanguentada da esposa, o império se partirá. Isso já não é uma briga de família. É uma catástrofe geopolítica, tiquetaqueando como uma bomba. Neste segundo, Xerxes toma a decisão que apaga definitivamente o humano nele e deixa apenas a função. A função, tirano. Ele não pode se dar ao luxo de sentimentos familiares. Ele não pode se dar ao luxo da dúvida. A lógica do poder dita o único movimento possível: destruição total. Não apenas parar, não apenas prender, varrer da face da terra. Para a perseguição não vai uma patrulha da guarda. Vai um esquadrão punitivo. A elite. Homens sem rosto e sem nome, cuja lealdade é comprada com ouro e medo. Eles têm uma ordem simples. Ninguém deve chegar a Bactria. Nem Mazistes, nem seus filhos, nem os servos. Ninguém. Isso se chama limpeza sanitária. Quando a gangrena atinge um membro, não se cura com compressas. Amputa-se. E Xerxes, com o rosto retorcido de horror e determinação, ergue o machado sobre o próprio sangue. Imagine esse ritmo frenético de perseguição. O bater dos cascos fundindo-se em um zumbido único. A poeira entupindo os pulmões. O sol que queima sem piedade. Mazistes é um guerreiro experiente. Sabe como escapar de perseguição. Mas ele está sobrecarregado com a família. Ele tenta salvar os filhos. E os perseguidores não têm carga, exceto o peso da ordem. Eles voam como cães de caça que sentiram o cheiro da fera ferida. A distância diminui, quilômetro por quilômetro. A esperança derrete como uma miragem no deserto. E então, em algum trecho sem nome da estrada, longe dos olhos do mundo, a armadilha se fecha. Não foi uma batalha heróica, digna das canções dos bardos. Não espere a descrição de um duelo de espadas sob música épica. Foi uma chacina. Suja, rápida e eficiente. Os assassinos reais alcançam o esquadrão de Mazistes. A superioridade numérica é esmagadora. Mazistes, o general que passou pelo inferno das guerras gregas, aceita seu último combate. Ele luta não pelo rei, não pela glória, mas pela vida de seus meninos. Mas o que pode fazer um leão contra uma alcateia de chacais? Eles o cercam. O anel se aperta. O tinir do aço, gritos de cavalos, golpes surdos. E aqui acontece o mais terrível. A ordem de Xerxes foi específica. Não apenas matar o irmão, matar todos.
Os filhos de Mazistes são as sementes da vingança. Se deixar vivo pelo menos um, em 10 anos, ele voltará pela cabeça do tio. A lógica dinástica é impiedosa. Se corta a árvore, arranque também as raízes. Imagine o horror de um pai que vê como matam seus filhos. Xerxes tirou dele a esposa, destruindo sua alma e corpo. Agora tira dele o futuro. A última coisa que Mazistes vê nesta vida não é o céu da Pérsia, mas como sua linhagem é interrompida. Eles o matam, sabendo que ele já está morto por dentro. O silêncio desce sobre a estrada. A poeira assenta. Tudo acabou. O sátrapa da Bactria, irmão do rei dos reis, herói do império, jaz na lama da estrada, misturado com seus filhos e servos fiéis. Não há testemunhas nem juízes. Apenas o vento, que espalha o cheiro de sangue. Os assassinos fazem seu trabalho até o fim. Eles não podem voltar de mãos vazias. Eles precisam de provas. Eles coletam troféus. Troféus terríveis que precisam ser apresentados ao mandante para receber a recompensa. Em Susa, Xerxes espera. Ele não dorme. Ele anda pelos seus aposentos, estremecendo a cada ruído. Ele tem medo. Medo não do irmão, mas de que o irmão sobreviva. Ele sabe, se Mazistes escapou, os dias do próprio Xerxes estão contados. Mas eis que no horizonte aparece poeira. Os cavaleiros retornam. Eles andam devagar, os cavalos estão exaustos. O mensageiro entra no salão do trono. Ele não diz uma palavra. Ele simplesmente coloca aos pés do rei as provas. Xerxes olha. E nesse momento ele expira. O trono está salvo. Não haverá revolta. A Bactria permanecerá leal, recebendo um novo governador obediente. O império está estável. O preço? Apenas a vida do irmão e dos sobrinhos. Apenas a alma do próprio rei, que escureceu definitivamente. Olhe para ele agora. Ele venceu. Mas olhe em seus olhos. Não há triunfo. Há apenas uma solidão infinita e gélida. Ele matou a única pessoa que o amava simplesmente porque eram do mesmo sangue. E não porque ele tinha uma coroa. Mazistes era seu apoio, seu escudo, sua sombra. Agora Xerxes está sozinho no topo do mundo, cercado pelo vazio. Ele acha que eliminou a ameaça. Ele acha que matando o irmão, garantiu sua segurança. Que ironia! Na verdade, ele acabou de arrancar o último tijolo da fundação de sua casa. A corte vê tudo. Generais, eunucos, sátrapas, eles observam. Eles viram como o rei agiu com o mais fiel de seus homens. E que conclusão eles tiram? Se ele não poupou o próprio irmão, nos poupará? A lealdade morre no momento em que a cabeça de Mazistes cai no chão. Em seu lugar, vem o cálculo frio. O medo é um cimento ruim para a construção de um império. Ele esfarela. O entorno de Xerxes entende. Servir a este homem é perigoso. Ser fiel a ele é mortal. A única maneira de sobreviver sob tal governante é atacar primeiro. O sangue de Mazistes ainda não secou nas mãos do rei, e nos cantos escuros do palácio as sombras já começam a sussurrar. Xerxes trancou as portas, colocou o guarda e acha que está seguro. Tolo. Ele não entende que a verdadeira ameaça não está na Bactria. A verdadeira ameaça está aqui, bem nas costas dele, em seu próprio quarto, nos olhos daqueles que lhe servem o vinho. O ato de fratricídio tornou-se um sinal. Os limitadores foram removidos. O código moral da dinastia Aquemênida foi rasgado em pedaços. Agora tudo é permitido. Se o rei é um carniceiro, por que seus súditos deveriam ser santos? A atmosfera no palácio muda. Torna-se abafada, pútrida. É o cheiro da decomposição. Externamente tudo brilha. Ouro, seda, sorrisos. Mas por dentro, o organismo do império já está morto. Xerxes transformou-se em um paranoico que se assusta com a própria sombra. Ele vê traidores em cada espelho. E, o que é mais assustador, ele está certo. Ao eliminar o inimigo externo, ele gerou milhares de internos. A história de Mazistes terminou na poeira da estrada. A história da queda de Xerxes
está apenas entrando em sua fase final, a mais sangrenta. Ele achou que limpou o campo. Na verdade, ele apenas adubou o solo para as sementes da conspiração, que germinarão mais rápido do que ele conseguirá lavar o sangue das mãos. Ouve esse farfalhar? Não é o vento. São aqueles que ainda ontem juravam lealdade eterna afiando seus punhais. A agonia do poder começou. O silêncio que se seguiu ao assassinato de Mazistes era enganoso. Não era a calma que vem depois da tempestade. Era o silêncio mortal de uma cripta, na qual o palácio real se transformou. Xerxes, trancado em seus aposentos, supunha que havia resolvido todos os problemas. Ele eliminou o irmão que poderia se tornar um rival. Ele intimidou a corte, mostrando que não há intocáveis. Ele achava que o medo é o alicerce mais confiável para o trono. Que equívoco fatal! O medo é um ácido. Se derramar demais, ele corrói o recipiente onde está guardado. Olhe para este palácio agora. Externamente tudo continua igual. Guardas em armaduras douradas estão nos postos. Eunucos carregam bandejas com frutas. Escribas arranham penas registrando impostos. Mas sob essa superfície brilhante, ocorre um processo irreversível de apodrecimento. O Império Aquemênida, esse colosso que segurava metade do mundo no punho, morre por dentro. E morre não nos campos de batalha, mas aqui, nos corredores escuros de Susa. A eliminação da ameaça externa apenas expôs o vazio interno. A corte, essa matilha de predadores sensíveis, captou instantaneamente a mudança de cheiro. Antes Xerxes cheirava a força e direito divino. Agora, ele cheira a loucura e fraqueza. Ao matar o homem mais fiel, seu irmão, o rei violou o contrato tácito com a elite. Se pode matar Mazistes, herói e parente, então quem está seguro? Os sátrapas trocam olhares. Generais seguram as mãos nos cabos das espadas um pouco mais forte do que o necessário. A lealdade que por séculos cimentou a dinastia evaporou. Seu lugar foi ocupado pelo cálculo frio e cínico. Nessa atmosfera de desconfiança geral, duas figuras entram em cena. Observe-as. Elas não usam coroas, mas é nas mãos delas que agora está o destino da Ásia. O primeiro é Artabano, chefe da guarda palaciana. Hircano de origem, homem de guerra, pragmático até a medula. Ele vê o rei todos os dias. Ele vê as mãos trêmulas do Senhor do mundo, seus olhos vazios, seus ataques de paranoia. Artabano não é filósofo, ele é soldado. E como soldado, ele entende. Um comandante que perdeu a razão e começou a atirar nos seus é perigoso para todo o pelotão. Para Artabano, Xerxes deixou de ser uma figura sagrada. Ele se tornou um problema. E problemas no exército costumam ser eliminados. O segundo jogador é Aspamitres, o eunuco-chefe, guardião do quarto real, o homem-sombra. Ele conhece todos os segredos, todos os vícios, todas as fraquezas de Xerxes. Ele vê o rei sem as roupas de gala, patético e vulnerável. Aspamitres entende. O navio está afundando. Xerxes puxa o império para o fundo, e se não cortar a corda, todos irão servir de comida aos peixes junto com o capitão louco. Esses dois, a espada e o travesseiro, a força e a astúcia, se encontram. Eles não precisam de longas negociações. Eles não precisam de reuniões secretas em porões à luz de velas. Basta um olhar no corredor. Um aceno quase imperceptível. Em um mundo onde as paredes têm ouvidos, a conspiração nasce no silêncio. Entenda a motivação deles. Não é uma revolta ideológica. Eles não querem liberdade, democracia ou justiça. Deixe esses contos para os gregos. Aqui, no coração do Oriente, eles são movidos pelo puro instinto de autopreservação. Eles entendem. Xerxes ficou incontrolável. Hoje ele matou o irmão. Amanhã executará o chefe da guarda porque teve um sonho ruim. Matar o rei para eles não é um crime. É uma limpeza sanitária. É a remoção de um membro gangrenado para salvar o resto do organismo. Ele é um monstro. Talvez sussurre Aspamitres, servindo um copo de água a Artabano. Ele é um cadáver.
responde Artabano com o olhar. Eles começam a planejar. O plano é simples e monstruoso em sua banalidade. Para que levantar o exército? Para que tomar o palácio de assalto? Eles têm as chaves de todas as portas. Artabano controla a guarda. Aspamitres controla o acesso ao corpo. O rei, que gastou tantas forças erguendo muros contra o mundo externo, trancou-se ele mesmo na jaula, com seus próprios assassinos. Xerxes, enquanto isso, continua seu banquete durante a peste. Ele se cercou de bajuladores e adivinhos, tentando encontrar confirmação de sua grandeza. Ele não nota como mudam os olhares dos servos. Ele não vê como se forma um vácuo às suas costas. A solidão do tirano é absoluta. Ele tem milhões de súditos, mas nenhum amigo. Até a Mestris, sua esposa cruel, agora se mantém afastada, desfrutando de sua vitória sobre a rival e não se intrometendo nos jogos masculinos. Ela acha que seu poder é inabalável. Ela subestima Artabano. Os conspiradores agem metodicamente. Eles recrutam apoiadores, mas apenas aqueles que são absolutamente necessários. O círculo é estreito. O risco é extremo. Uma palavra errada, e suas cabeças enfeitarão os portões de Susa. Mas o medo da loucura de Xerxes é mais forte que o medo da execução. A corte cansou. O império cansou. Todos querem estabilidade, e Xerxes é o caos. As noites ficam mais longas. As sombras nos cantos do palácio mais densas. Você sente essa tensão? Ela paira no ar como uma nuvem de tempestade. Os servos andam na ponta dos pés, como se tivessem medo de acordar a fera. Mas a fera não dorme. A fera espera. Artabano e Aspamitres escolhem a data. Não é preciso esperar um feriado ou um sinal das estrelas. É preciso agir antes que Xerxes tenha outro ataque de fúria e inicie uma nova limpeza. Ironia do destino. O rei reforça a guarda, temendo a vingança dos filhos de Mazistes, temendo fantasmas da Báctria. Mas ele não sabe que a espada principal já está erguida sobre seu próprio pescoço. E quem segura essa espada é o chefe de sua segurança. Como acontece a transformação da lealdade em traição? Em que momento um homem que jurou proteger o soberano com a própria vida decide tirar essa vida? Isso não acontece instantaneamente. É erosão, gota a gota, humilhação após humilhação. O massacre sangrento de Mazistes foi a gota d'água. O copo transbordou. Fazemos isso pela Pérsia, dizem a si mesmos para acalmar a consciência. Uma mentira conveniente. Na verdade, eles fazem isso por si mesmos. Eles querem viver. E ao lado de Xerxes, a vida não vale nem um dárico furado. A preparação está completa. Os papéis estão distribuídos. Aspamitres garantirá o acesso ao quarto. Artabano desferirá o golpe. Ou, talvez, farão isso por mãos alheias? Não. Tal coisa deve ser feita por eles mesmos. As apostas são altas demais. O império parou em expectativa. A podridão que corroía a fundação chegou às estruturas de sustentação. O palácio, que parecia um monumento indestrutível de poder, está prestes a desabar. E ninguém virá ajudar. Porque o tirano que destruiu sua família, destruiu também seu direito à defesa. Xerxes vai dormir. Ele se cobre com sedas, fecha os olhos, esperando que os sonhos sejam misericordiosos. Ele não sabe que esta é sua última noite. Ele não sabe que no corredor já se ouvem passos silenciosos, sorrateiros. Não ouve? Preste atenção. Não é o farfalhar do vento. É o som da história virando a página. A era das grandes conquistas termina. Começa a era dos golpes palacianos. E essa transição será escrita com tinta vermelha. A conspiração das sombras amadureceu. O fruto encheu-se de veneno e está pronto para cair. Resta apenas estender a mão e colhê-lo. Artabano coloca a palma na empunhadura do punhal. Aspamitres apaga as luzes excessivas. A escuridão se adensa. Chegou a hora. Clique. Um som baixo e seco de metal contra metal. Não é um trovão.
Não é um som de trombetas anunciando o fim de uma era. É apenas o ferrolho sendo aberto nas portas do quarto real. Aspamitris, o eunuco-chefe, o homem cuja obrigação é guardar o sono do soberano, abre a passagem da morte. Pela fenda, desliza silenciosamente uma sombra. É Artabano. Em sua mão não há uma espada longa, desconfortável no aperto. Em sua mão há um Akinakis, um punhal persa curto e perverso, criado para combate corpo a corpo. Sinta este momento. No quarto cheira a vinho velho e suor. Nos lençóis de seda, dorme um homem que se considera igual aos deuses. Xerxes, rei dos reis, senhor de países e povos. Agora ele parece patético. A boca entreaberta, as pálpebras tremem. Ele talvez sonhe com a Grécia, ou com Atenas queimando, ou com o rosto do irmão que ele matou. Ele não ouve a morte se aproximar de seu leito. Artabano não hesita. Ele não tem tempo para monólogos pomposos de vilão. É um trabalho sujo e sangrento. Ele tapa a boca do rei com a mão esquerda. Os olhos de Xerxes se arregalam. Neles há horror animal e total incompreensão. Como? Quem ousa tocar a carne divina? Ele tenta se debater, mas anos de bebedeira e devassidão tornaram seu corpo flácido. E o corpo de Artabano é aço temperado nas casernas. O golpe. Um som curto de rasgo. O Akinakis entra sob as costelas. Procura o coração. Xerxes rouqueja. A vida escorre dele para os lençóis que outrora Mestres bordou. O grande rei morre não no campo de batalha, não pela mão de um inimigo digno. Ele morre na própria cama, esfaqueado por seu guarda, como um porco no matadouro. Nenhuma grandeza, nenhum brilho divino, apenas o borbulhar de sangue na garganta e o cheiro de excrementos. A ilusão de poder absoluto se dissipa em alguns segundos. Artabano limpa a lâmina na coberta. Ele olha para o cadáver. O trabalho está feito. Mas isso é apenas metade do plano. Matar o rei é fácil. Sobreviver depois disso é que é a verdadeira arte. Se encontrarem o corpo pela manhã, Artabano será o primeiro executado. Ele precisa de um bode expiatório. Ele precisa de alguém em quem possa jogar esse pesadelo. E esse alguém deve ter peso suficiente para que a mentira pareça verdade. O herdeiro, Dário, o filho mais velho. Artabano e Aspamitris saem do quarto. Eles não correm para se esconder. Eles correm para o ataque. Mas não com espadas, e sim com palavras. O objetivo deles são os aposentos do filho mais novo, Artaxerxes. Imagine o jovem príncipe. Artaxerxes ainda é um garoto, uma marionete que não cheirou pólvora. Eles o acordam no meio da noite. Em seu quarto invade o chefe da guarda. Despenteado, com olhos loucos, talvez sujando as mãos propositalmente no sangue fresco do pai. Levante-se, senhor, sibila Artabano, caindo de joelhos. Desgraça, traição, seu pai foi morto. O cérebro sonolento do príncipe não consegue processar a informação. Pai morto? Quem ousou? Foi Dario, mente Artabano, e sua mentira é mais convincente que qualquer verdade. Seu irmão mais velho, eu vi como ele saía correndo dos aposentos do rei com uma faca ensanguentada. Ele matou o pai para tomar o trono. E agora ele vem para cá. Você é o próximo, Artaxerxes. Ele não vai te deixar vivo. Manipulação genial. Artabano atinge os pontos mais primitivos. O medo da morte e o ciúme do irmão mais velho. Ele não dá tempo ao príncipe para reflexão. Não dá tempo para fazer perguntas. Apenas ação. Bata ou corra. Mate ou morra. Temos que nos antecipar a ele, instiga o eunuco Aspamitris, parado atrás. A guarda é fiel a você, mas temos que agir agora, antes que ele se declare rei. Artaxerxes, tomado pelo pânico, agarra a espada. Ele acredita. Por que não acreditaria? Diante dele está o fiel Artabano, protetor da família. O garoto se transforma em um bicho encurralado. Eles correm pelos corredores escuros do palácio.
As sombras dançam nas paredes, transformando-se em demônios. É a noite das longas facas, a noite em que a linhagem dos Aquemênidas devora a si mesma. Eles invadem o quarto de Dario. O filho mais velho do rei, o herdeiro legítimo, dorme. Ele não matou ninguém. Ele talvez estivesse no 10º sono sobre seu futuro reinado. O barulho o acorda. Ele se apoia nos cotovelos, apertando os olhos contra a luz das tochas. O que está acontecendo? Consegue perguntar. São suas últimas palavras. Artaxerxes, seu irmão mais novo, com um grito de fúria e horror, se lança sobre ele. Ele acha que está fazendo justiça. Ele acha que vinga o pai. Na verdade, ele é apenas uma ferramenta. Uma espada viva nas mãos de Artabano. Golpe. Mais um golpe. Dário tenta se cobrir com as mãos, mas está desarmado e desorientado. Ele morre olhando para o rosto do irmão, e em seu olhar que se apaga, lê-se apenas uma pergunta. Por quê? O sangue de um irmão se mistura com o sangue invisível do outro. A dinastia é decapitada 2 vezes em 1 hora. Artabano fica na porta e observa. Em seu rosto, uma máscara de luto, mas na alma ele exulta. É o crime perfeito. O rei está morto. O herdeiro está morto. O assassino do herdeiro é o novo rei. Mas esse novo rei agora está amarrado por sangue e mentiras. Artaxerxes será eternamente grato a Artabano pela salvação. Artaxerxes achará que Artabano é seu único amigo fiel. Na verdade, Artaxerxes tornou-se um refém. Quando o sol nascer sobre Susa, o império acordará em uma nova realidade. Os arautos anunciarão: o grande Xerxes caiu pela mão vil de seu filho Dário, mas a justiça triunfou. O príncipe Artaxerxes puniu o parricida e subiu ao trono. O povo louvará o novo rei. A multidão ama histórias simples de vingança e justiça. Ninguém saberá a verdade. Ninguém verá como Artabano, de pé atrás do ombro direito do jovem monarca, sorri quase imperceptivelmente. Agora, ele é o verdadeiro governante, o titreiro. Ele removeu as peças fortes do tabuleiro. Restou apenas um garoto assustado com uma coroa que lhe fica grande. Artabano tem certeza. O jogo acabou. Ele venceu. Ele reescreveu a história, e a tinta é o sangue da família real. Mas nesse esquema de golpe perfeito, há uma variável que Artabano não considerou. Ele calculou os homens, ele calculou a guarda, ele calculou as ambições. Mas ele esqueceu do fator que está além da lógica masculina. Ele esqueceu da mulher que agora está sentada em seus aposentos, ouvindo esse caos. A Mestris. Ela não dorme. Ela ouviu a correria. Ela ouviu os gritos. E ao contrário de seu filho Artaxerxes, ela não acredita em contos de fadas. Ela tem faro para a mentira, afiado por anos de vida no harém. Ela conhece seus filhos. Dario não era assassino. E Xerxes, com todos os seus pecados, não merecia tal morte de cão. Artabano acha que é o cardeal pardo. Ele acha que segura Deus pela barba. Mas ele cometeu o erro clássico do usurpador. Deixou a mãe viva. Enquanto no palácio lavam o chão, apagando os rastros da carnificina noturna, a Mestris levanta-se da poltrona. Seu rosto está calmo como uma máscara mortuária. Ela perdeu o marido. Ela perdeu o filho. Mas ela não perdeu a razão. Ela vê os fios que se estendem das mãos de Artabano para o pescoço de seu filho sobrevivente. E ela não pretende entregar seu poder a um chefe da guarda à revista. O triunfo de Artabano dura exatamente o tempo necessário para o sol subir ao zênite. Ele se sente onipotente. Ele já mentalmente experimenta as regalias reais, planejando quão cedo um acidente acontecerá também com Artaxerxes. Mas ele não vê a sombra que pairou sobre ele. A sombra da Rainha Negra. A partida de xadrez passa para o final. No tabuleiro restaram poucas peças, mas as mais perigosas ainda estão no jogo. E quando a Mestris fizer seu movimento, Artabano entenderá. Devia ter temido não o rei com o exército. Devia ter temido a viúva com o coração partido e a razão fria. A noite acabou. Chega o dia do acerto de contas.
Os primeiros raios de sol, iluminando Susa após a noite das longas facas, pareciam a Artabano o ouro de sua nova coroa. Ele estava no terraço, inalando o ar fresco da manhã, e sentia-se o arquiteto do universo. O plano funcionou impecavelmente. Xerxes morto. Dario morto. Artaxerxes, jovem e moldável, senta no trono, mas os fios de comando estão firmemente presos no punho do chefe da guarda. Artabano tinha certeza. Ele superou todos. Ele quebrou a espinha de uma dinastia milenar e construiu sobre suas ruínas seu próprio império, onde o rei é apenas decoração. Ele olhava para a cidade, acordando na ignorância, e se embriagava com seu gênio. Ele calculou cada passo, cada reação dos homens, mas em sua equação triunfal, ele cometeu um erro fatal. Ele esqueceu da variável que não se submete à lógica masculina. Ele esqueceu da mulher que estava sentada nas profundezas do palácio, vestida de luto, e não derramava uma lágrima sequer. A Mestres. Para Artabano, ela era apenas uma viúva, material descartado, uma velha cujo tempo passou. Que subestimação monstruosa! Enquanto o usurpador desfrutava do poder, a Mestres conduzia sua própria análise. Ela conhecia seus filhos. Ela sabia que Dario não era um assassino. E ela conhecia Artabano. As ambições dele sempre exalavam como um perfume ruim. Juntando os fatos, a repentinidade do assassinato, a ausência de testemunhas, a justiça lisa demais, ela viu todo o quadro com clareza cristalina. Ela entendeu. Pelas mãos dela, pelas mãos de seu filho mais novo, destruíram a dinastia. E agora esse Hircano arrivista planeja governar o país, usando Artaxerxes como fachada, até decidir livrar-se também dele. A Mestres não gritou. Ela não correu para a guarda. A guarda é fiel a Artabano. Ela fez o que sabia fazer melhor. Começou a sussurrar. Imagine essa cena. Aposentos do jovem rei Artaxerxes. Ele está destruído. Ele acabou de matar o irmão, acreditando que vingava o pai. Suas mãos tremem. E então entra a mãe. Não uma vítima chorosa, mas uma mulher fria, dura como uma rocha. Ela senta ao lado. Ela pega na mão dele e começa a falar. Ela não o consola. Ela abre os olhos dele. Com precisão cirúrgica, ela desmonta a mentira de Artabano tijolo por tijolo. Olhe para ele, sussurra ela, quando o chefe da guarda entra no salão com o relatório. Olhe como ele anda. Não é o andar de um servo. É o andar de um dono. Você matou o irmão não pelo pai. Você o matou para limpar o caminho para esse chacal. O veneno da verdade penetra na consciência de Artaxerxes lenta, mas seguramente. Ele começa a notar os detalhes. Os olhares de Artabano, seu tom condescendente, a forma como ele dá ordens em nome do rei, nem mesmo consultando-o. O horror da compreensão cobre o príncipe. Ele entende que se tornou não apenas um fratricida, mas um idiota que foi usado no escuro. A raiva que nasce neste momento na alma de Artaxerxes não é um fogo furioso, é um frio gélido. É a raiva de um homem de quem roubaram a alma, e essa raiva é guiada por Amestres. Mate-o, diz o olhar dela, ou ele te mata. Não há terceira opção. A armadilha para o caçador é preparada com o mesmo cuidado com que Artabano preparou o assassinato de Xerxes. Mas agora os papéis mudaram. O predador torna-se a caça. Artabano é chamado para uma audiência privada. Dizem-lhe que o rei quer discutir a troca de sátrapas. Artabano vai tranquilo. Ele não leva muita guarda. Para quê? Ele é o poder aqui. Ele entra no pequeno salão do trono, confiante, vaidoso, já distribuindo mentalmente as riquezas do império entre seus filhos. As portas atrás dele se fecham, um som pesado, surdo. Artabano dá alguns passos e para. Ele vê Artaxerxes. O rei está não no trono, mas no meio da sala. Em suas mãos não há cetro, em suas mãos uma espada nua. E ao lado dele, como uma sombra, está a Mestres. O rosto dela é impenetrável,
mas nos olhos queima o triunfo. Você traiu minha casa, diz o jovem rei. A voz dele não treme. É a voz de um homem que não tem mais nada a perder. Artabano tenta se justificar. Ele tenta sorrir, transformar tudo em brincadeira, lembrar de sua lealdade. Mas ele vê. Seu tempo acabou. A máscara caiu. Ele agarra o punhal, aquele mesmo Akinakis com o qual degolou Xerxes. Mas ele é velho. E Artaxerxes é jovem e cheio de ódio. A luta é curta e cruel. Não é um duelo de honra. É uma execução. A lâmina do rei encontra o alvo. O usurpador cai naquele mesmo mármore sobre o qual tanto sonhou caminhar como soberano. Seu sangue, espesso e escuro, espalha-se pelo chão, misturando-se com os rastros invisíveis do sangue de Xerxes e Dario. Mas isso ainda não é o fim. A mestre sabe. Não basta cortar a cabeça da cobra. É preciso esmagar os ovos. Artabano tem filhos. Eles estão no palácio, ocupam altos postos. Se souberem da morte do pai, levantarão um motim. Destrua todos eles, ordena a mestres, e começa a limpeza final. A guarda, vendo que o vento mudou, jura lealdade instantaneamente ao jovem rei. A fidelidade na Pérsia é um catavento. Os filhos de Artabano são arrancados das camas, das mesas de banquete. São mortos rapidamente, sem julgamento. A linhagem do traidor é cortada pela raiz em 1 hora. Quando o sol se põe, o palácio mergulha novamente no silêncio. Mas já é outro silêncio. Não é o silêncio do medo diante de um louco. É o silêncio morto de um cemitério, no qual restou apenas um coveiro. Artaxerxes senta-se no trono. Ele venceu. Ele vingou o pai e o irmão. Ele devolveu o poder à dinastia. Mas olhe para ele mais atentamente. Em seus olhos há vazio. Ele passou pelo inferno da traição, fratricídio e massacre. Ele se tornou rei, mas a que preço? Ele está quebrado. E ele sabe a quem deve sua salvação. Atrás de suas costas, na sombra das colunas, está a Mestres. Ela é a única que ganhou nesta loteria sangrenta. Ela sobreviveu ao marido que a humilhava. Ela sobreviveu às rivais que tentavam ocupar seu lugar. Ela sobreviveu ao usurpador que queria destruir sua linhagem. Ela está sobre uma montanha de cadáveres, amigos, inimigos, parentes, e olha para o salão com uma calma absoluta, gélida. A Mestres não precisa de coroa na cabeça. Basta-lhe que o rei seja seu filho. E esse filho sabe. A mamãe sempre tem razão. A mamãe salvará. A mamãe matará qualquer um que olhar torto. Ela se torna o poder real no império. O cardeal pardo em vestes negras. A história lembrará de Xerxes como um grande perdedor que perdeu a frota e a cabeça. A história lembrará de Artabano como um traidor ousado. Mas a Mestres? A história lembrará dela como um monstro. Como a mulher que enterrava pessoas vivas para apaziguar os deuses subterrâneos. Como uma fúria vingativa. Mas sejamos honestos. Em um mundo onde homens resolvem questões com espadas e intrigas, onde o irmão mata o irmão pelo poder e o pai negocia filhas por capricho, poderia ela sobreviver de outra forma? A Mestres tornou-se o que o meio a forçou a ser, a predadora ideal. Ela descartou a piedade, a moral e a humanidade, deixando apenas o puro instinto de dominação. O Império Aquemênida ficará de pé por mais um século, Mas nunca mais será o mesmo. A rachadura que passou pelo Quarto Real partiu a própria fundação da potência. A casa de Xerxes caiu, não pelo golpe da falange grega. Ela apodreceu por dentro, envenenada pelo veneno da própria luxúria e crueldade. A Mestres viverá até a velhice profunda. Ela verá como mudam os reis, como desmoronam cidades. Ela morrerá em sua cama, cercada de medo e respeito, invicta. Ela provou o teorema principal do poder. Vence não quem bate mais forte, mas quem está pronto para ir até o fim, passando por cima de quaisquer tabus. A cortina desce. As velas se apagam. O cheiro de sangue se dissipa, dando lugar ao eterno cheiro de poeira. E agora faça uma pergunta a si mesmo. Mas honestamente,
Olhando para essa história, para essa anatomia da autodestruição, quem é o verdadeiro mal aqui? O rei lascivo que perdeu a noção? O traidor que decidiu salvar a própria pele? Ou a mulher que respondeu à crueldade com uma crueldade ainda maior para sobreviver? E o mais importante, se você estivesse nessa cova de cobras, nesse palácio dourado, onde cada amigo sorridente esconde um punhal, tem certeza de que agiria diferente? O poder não é uma espada brilhante. O poder são mãos sujas. E as de Amestris eram as mais sujas. O que significa que ela era a mais poderosa.